E aí, pessoal, tudo beleza? Espero que estejam prontos para mais uma aventura incrível. Aqui é a Maria Ludmila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou super empolgada porque vamos explorar um destino que é simplesmente fascinante. Hoje a gente vai se jogar numa viagem incrível, tá? E eu prometo que vocês vão adorar cada segundo dessa jornada. E não é para qualquer lugar não, estamos falando de um dos países mais bonitos e interessantes do mundo. Preparem os passaportes porque a gente vai direto para a Suíça. Sim, a terra dos Alpes, dos chocolates e dos relógios precisos. Sempre ouvimos falar de chocolate suíço, queijo suíço, e claro, aqueles relógios que custam o olho da cara, né? Mas a Suíça é muito mais do que isso. E aqueles relógios que custam o olho da cara, né? Mas acreditem, tem muito mais para descobrir nesse país incrível. Mas a coisa é muito mais embaixo, muito mais complexa. A Suíça tem uma riqueza cultural e histórica que vai muito além dos clichês. A Suíça é um país cheio de história, cultura e umas esquisitices que vão te surpreender. Desde tradições antigas até inovações modernas, tem de tudo um pouco. Enfim, a Suíça tem de tudo um pouco. Montanhas deslumbrantes, cidades charmosas e uma qualidade de vida que é invejável. Então, no vídeo de hoje, preparei um top 10 bizarro, no melhor estilo nostalgia, com curiosidades que vão te deixar de boca aberta. Prepare-se para se surpreender com fatos que você nunca imaginou. Sério, se liga só no que vocês vão descobrir, desde um idioma que quase ninguém no mundo fala, o romanche, até costumes que parecem saídos de um conto de fadas. Até um sistema político que parece coisa de filme de ficção científica. A democracia direta da Suíça é algo realmente único e fascinante. E ó, já vou avisando, a 10ª curiosidade vai explodir sua cabeça. É algo tão inusitado que você vai querer contar para todo mundo. Se você é como eu, que adora desvendar os segredos mais malucos desse planetinha, já senta o dedo no like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo incrível para vocês. Se inscreve no canal para não perder nadinha, ativa o sininho para receber todas as notificações e bora desbravar a Suíça. Vamos juntos nessa aventura e descobrir tudo o que esse país maravilhoso tem a oferecer. Vem comigo! Gente, vocês já imaginaram morar num país que para pedir uma pizza você precisa ser poliglota? Pois é, na Suíça a coisa funciona assim. O país tem, pasmem, 4 idiomas oficiais: alemão, francês, italiano e romanche. Isso mesmo, 4 idiomas. Cada região tem seu próprio idioma predominante. No norte, você vai ouvir muito alemão. No oeste, o francês é a língua principal. No sul, o italiano domina. E em algumas partes, você ainda encontra o romanche. É cada canto, um dialeto diferente. E o mais interessante é que os suíços navegam por essa diversidade linguística com muita naturalidade. E o mais louco é que essa mistura toda dá certo. A diversidade cultural e linguística é celebrada em eventos e festivais por todo o país. Imagina só, você tá lá passeando pelos Alpes suíços, falando alemão com o guia turístico. Aí, do nada, resolve comer um fondue num restaurante chique. Só que surpresa, o garçom só fala italiano. E você tem que se virar para pedir seu prato. E para completar, na volta para o hotel, você ainda precisa pedir informação em francês para um morador local. É tipo pedir uma pizza em 4 idiomas diferentes, saca? Mas é essa diversidade que torna a Suíça tão única e fascinante. Conta aí nos comentários qual idioma você teria mais dificuldade de aprender. E se você já visitou a Suíça, como foi sua experiência com os idiomas? Vamos adorar saber suas histórias e desafios linguísticos. Segura essa. A Suíça não tem um presidente fixo. É isso mesmo que você ouviu. Diferente do Brasil, que a gente tem o nosso presidente, e da maioria dos países do mundo, a Suíça não tem um único líder no comando. É tipo um rodízio, só que de poder. O governo suíço funciona de um jeito muito peculiar, com um sistema chamado de Conselho Federal. Basicamente são 7 conselheiros federais, cada um representando um ministério, que governam o país juntos. E todo ano, um desses conselheiros é escolhido pelos outros para ser o presidente da Confederação Suíça. E aí, o que vocês acham desse sistema? Será que funcionaria no Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários.
E por falar em organização, se tem uma coisa que os suíços levam a sério, é pontualidade. Sério, esquece aquele jeitinho brasileiro de hora marcada é só uma sugestão. Na Suíça, se você combinar de encontrar alguém às 10, é bom estar lá às 9h59, no máximo. E o melhor exemplo dessa obsessão por pontualidade são os trens suíços. Eles são famosos no mundo todo pela precisão. Então, se você está pensando em visitar a Suíça, já sabe, nada de relógio falsificado. Invista num legítimo relógio suíço, ou corre o risco de perder o trem e virar meme na internet por causa do atraso. Preparem o estômago, amantes de queijo, porque a Suíça é o paraíso de vocês. Sério, esquece a mussarela e o queijo prato. Na Suíça, a gente tá falando de queijo gourmet, do tipo que faz você viajar a cada mordida. E o melhor exemplo disso é o famoso fondue suíço. Gente, é muito queijo derretido, no ponto perfeito para você mergulhar pedacinhos de pão e se acabar. Mas não pense que o fondue é a única maravilha queijeira da Suíça. Eles têm mais de 450 tipos de queijo diferentes. É queijo que não acaba mais. Então, se você é fã de queijo, a Suíça é o seu lugar. Se você achou que a gente ia falar da Suíça sem falar de chocolate, se enganou. É claro que não ia faltar o doce que todo mundo ama, inclusive eu. E já vou avisando, o chocolate suíço é de outro mundo. Sério, esquece aquele chocolate de supermercado. Na Suíça, a gente está falando de chocolate de verdade, feito com os melhores ingredientes e com muita tradição. É chocolate que derrete na boca com um sabor incrível. E tem chocolate para todo gosto. E o legal é que o chocolate na Suíça não é só um doce, é uma experiência. Tem museus de chocolate, fábricas e lojas que são um paraíso para os chocolatras. E por falar em tradição, se preparem para uma polêmica. Ao contrário de muitos países na Suíça, o serviço militar não é obrigatório para mulheres. Isso mesmo. Enquanto os homens suíços precisam servir o exército, as mulheres podem escolher. Mas calma, isso não quer dizer que as suíças são menos patriotas ou corajosas. É só uma questão cultural. E aí, o que vocês acham disso? Concordam com a ideia de que o serviço militar deve ser obrigatório só para homens? Ou acham que as mulheres também devem servir? Deixem suas opiniões nos comentários. A Suíça é a terra dos túneis. Sério, tem túnel para tudo quanto é lado. E a culpa é da geografia do país, que fica no meio dos Alpes, cercado por montanhas. E como não dava para voar por cima das montanhas, os suíços tiveram a ideia de cavar túneis através delas. E não são tuneizinhos não, viu? Os túneis da Suíça são obras de arte da engenharia de cair o queixo. E se você pensa que a gente já falou de tudo sobre a Suíça, se prepare para mais uma surpresa. Os suíços são obcecados por reciclagem. Eles levam a sério essa história de proteger o meio ambiente. E não é à toa, né? Com paisagens tão bonitas, quem iria querer poluir um lugar desses? Na Suíça, reciclagem é coisa séria. As pessoas separam o lixo com uma disciplina incrível. Então, já sabe, se for para a Suíça, nada de jogar lixo no chão. Ou você pode levar uma bronca e ainda pagar uma multa pesada. E para terminar nossa viagem pela Suíça, vamos falar de dinheiro. Mas não é qualquer dinheiro não. A gente está falando do franco suíço, a moeda oficial da Suíça e uma das mais valorizadas do mundo. Enquanto a maioria dos países da Europa usa o euro, a Suíça preferiu manter o franco suíço. E essa decisão foi acertada, já que o franco suíço é conhecido pela estabilidade. Mas, como nem tudo são flores, a Suíça também é conhecida pelos preços altos. Então, prepare o bolso. Principalmente se for fazer compras ou se hospedar em hotéis chiques. E a última curiosidade sobre a Suíça é de chocar. A Suíça é famosa pela neutralidade em guerras. Sério, eles levam isso muito a sério. Enquanto o mundo estava em guerra, a Suíça ficava de boa, sem se meter em confusão. Mas não pense que a Suíça é indefesa não. Eles têm um exército moderno e bem treinado. A diferença é que eles preferem resolver os problemas de forma pacífica. E aí, pessoal,
Gostaram da nossa viagem pela Suíça? Foi uma experiência incrível, não foi? Deu pra ver que o país dos relógios, do chocolate e do queijo é muito mais do que a gente imagina, né? Cada cantinho tem uma história para contar. Tem história, cultura e curiosidades para todos os gostos. Desde os festivais tradicionais até os museus cheios de arte e conhecimento. Qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu? A diversidade cultural ou talvez a precisão dos relógios suíços? Você já sabia de alguma delas? Conta tudo nos comentários. Adoramos saber o que vocês acham. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Assim você fica por dentro de todas as nossas aventuras. E se você conhece alguém que ama a Suíça, ou que adora descobrir coisas novas sobre o mundo, compartilha esse vídeo com a galera. Vamos espalhar conhecimento e diversão. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né não? Valeu galera, vocês são demais. Um beijo, um queijo e até a próxima aventura. Fiquem ligados para mais descobertas incríveis.